irmãos queridos, boa noite. Como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, a gente tem recebido notícia de alguns irmãos que estavam com algumas dificuldades de saúde, mas graças ao Senhor Deus, Deus tem recuperado a saúde de muitos irmãos. Queridos, é uma alegria muito grande, né, poder estarmos de novo nos comunicando com vocês. E eu queria lembrar para vocês, meus irmãos, você, irmão Hélio, irmã Noemi, irmão Lázaro, irmã Macilda, irmã Olindina, tantos outros irmãos, né? Que assim, é necessário que a gente faça exercício físico, né? É muito bom, é muito necessário mesmo. Então, em vez de a gente ficar constantemente sentado ou deitado, é bom que a gente separe um tempo do dia para fazer alongamento, para fazer exercício. Isso vai ajudar muito a gente. Aqui em casa, a gente tem feito exercício todo dia. Eu estava com um problema no joelho, o médico tinha, inclusive, receitado fisioterapia e medicamento e tudo. Graças a Deus, com esse alongamento, não tenho mais dor no joelho, já posso andar sem puxar a perna, sem dor. Então eu agradeço a Deus por isso. E aqui em casa o negócio está bem puxado mesmo. É da vassoura para a louça, é da louça para o exercício. Não tem esse negócio de ficar parado, não. Põe o lixo para fora, se tivesse gato também, botava para fora o gato. Hoje não tem gato, nem tem cachorro, então vai só o lixo, né? A gente não tem como sair, caminhar, andar, né, por aí. Então o jeito é fazer tudo isso. Ajudar a Conceição nas tarefas de casa. Isso tem sido muito bom para mim. Eu sempre ajudei, mas agora muito mais ainda, porque tenho ficado mais tempo agora em casa, mas com muita saudade de todos vocês. E quero dizer mais ainda. O negócio é o seguinte: você, Edilson, que joga muita bola, você, Michel, Everton, eu estou voltando aí. E eu quero pegar os verdinhos, viu? Pode preparar verdinho aí, porque quando a gente voltar, eu vou para a quadra e não vou passar nem pelo departamento médico, vou direto para a quadra. Então me aguarde. E os demais estão todos convidados para torcer nesse dia, né, nesse grande dia que será o dia do dia mais importante, né? É a volta dos que não foram. Porque na verdade eu nunca fui, eu só fiquei afastado um tempo. Mas agora já vai dar para voltar. Então se prepare aí, verdinho. Michel, manda ver aí. A gente vai chegar junto aí de vocês. Então, é uma alegria muito grande, né, que a gente possa, hoje à noite, compartilhar a palavra de Deus. Vocês sabem da minha alegria, do meu prazer, quando posso abrir a palavra de Deus e compartilhar com a igreja, com vocês, nos grupos familiares, a palavra de Deus. Falando em grupo familiar, não é muito bom que os grupos continuem tendo relacionamento, né? Isso é muito bom, porque os grupos não podem ficar desanimados, né? Nós precisamos continuar com toda a animação como nós estávamos. Não é o tal do coronavírus que vai desanimar a gente, não. Nós vamos tocar para frente. Então, eu quero, hoje à noite, compartilhar um dos salmos que nós fizemos devocional na semana passada. E eu queria começar hoje. Eu não trouxe avião, eu não trouxe ônibus nem barco, mas eu queria começar com uma pergunta. Muitas vezes, quando eu vou compartilhar a palavra de Deus, para chamar a atenção para umas coisas que são importantes, eu começo com uma pergunta. Vocês já estão acostumados com isso. E hoje eu queria perguntar de você o seguinte: qual tem sido o maior desafio da vida cristã para você? Você já pensou nisso? Qual é o maior desafio da minha vida cristã? Será que é ir para a escola bíblica? Será que o maior desafio da minha vida, que eu não consigo vencer, é ir para o culto? Será que o maior desafio da minha vida cristã é ensinar meus filhos a palavra de Deus, é fazer um tempo de devocional em casa com os meus filhos, ensinar as Escrituras, contar as histórias de Deus para eles?
Será que esse é o maior desafio da vida cristã? Então, enquanto a gente pensa, né, sobre isso, eu também pensei como que a gente podia trazer um tema de desse assunto, né, para a gente meditar hoje no Salmo 17. E eu pensei no desafio de imitar a Cristo. Esse é um grande desafio, imitar a Cristo, não é verdade? Então, eu queria que a gente pensasse nesse tema, o desafio de imitar a Cristo. E eu queria ler o Salmo 17. Eu sei que vocês já leram o Salmo 17, já fizeram um devocional nele, mas eu gostaria de chamar de novo a gente para o Salmo 17. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ou você vai ler na tela o que está no Salmo 17. O Salmo 17 diz assim, é uma oração. Então diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos violentos. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam, refúgio dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, fala com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Eu queria... eu separei um verso-chave desse salmo, né, na minha concepção, né, na minha maneira de fazer a leitura, eu separei um verso desse salmo, porque penso que ele é muito importante para a gente conhecer, na verdade, todo o conteúdo desse salmo. E o verso que eu escolhi é o verso 3. Então, dê uma olhada e repita aí o verso 3 com a sua família. Vamos repetir todos juntos. Repita na sua casa, em voz alta, para a gente aprender esse verso do Salmo 17. Diz assim: sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Mais uma vez, vamos repetir de novo. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Não se preocupe, nós vamos voltar outras vezes nesse verso para a gente guardar no coração. Né? Aprender de cor é aprender de coração. Então eu queria agora orar pedindo o auxílio de Deus para que a gente possa compreender o que este salmo tem para nós, o que a palavra de Deus tem para nós hoje à noite, que nosso coração precisa ouvir. Então eu queria orar nesse momento pedindo essa intervenção de Deus, do Espírito de Deus, para que nosso coração seja terreno fértil, para que a palavra de Deus
possa germinar, crescer e produzir frutos em nós. Então vamos orar? Você pode fechar seus olhos aí ou ficar de olho aberto mesmo e a gente vai orar, falar com o Senhor Deus. Pai, obrigado por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado de abrir a Tua palavra, lê-la. Senhor, é a santa palavra do Senhor que traz ao nosso coração consolo, conforto, mas ao mesmo tempo, Senhor, ela também confronta a nossa vida de uma maneira tão tremenda, Senhor, que faz a gente temer e tremer diante do Senhor. Por isso, nós pedimos ao Espírito Santo, como o salmista, abre os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Abençoa-nos, Senhor, nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos falar algumas coisas. Uma das palavras que eu coloquei lá no tema, se você lembra, é imitar a Cristo. O desafio de imitar a Cristo. Eu quero pegar essa palavra imitar, que também tem como raiz dessa palavra a palavra mimesis, né? Não sei se você já algum dia ouviu essa palavra, mas mimesis significa imitar. Imitar é a arte de fazer-se parecido com alguém, podendo às vezes até ser confundido com a própria pessoa. Você já deve ter visto isso, né? Tem pessoas que fazem isso com uma maestria, né? Com uma arte muito grande. Parece que você está vendo e ouvindo outra pessoa falando, mas na verdade é apenas uma imitação. Então, imitar também é reproduzir a maneira de falar, os movimentos e certas posturas de alguém. E quando alguém se dedica a isso, né, a essa arte de imitar, faz tão bem isso, né, os movimentos. E numa linguagem mais cabocla da nossa terra, né, imitar é arremedar. Você já deve ter ouvido essa palavra muitas vezes, né? Mamãe, fulano está me arremedando. Você já deve ter ouvido essa expressão arremedar. Pois arremedar é imitar, fazer igual. Tudo isso pode ser feito com arte. Pode ser realizado por um artista. Essa imitação da qual nós estamos falando é trabalho, é obra de um artista, é feito com arte. Mas não estamos pensando na imitação como arte, mas como a necessidade de seguirmos o exemplo ou o modelo de alguém, porque isso também tem a ver com imitação. E, nesse sentido, nós temos duas direções. É possível seguir o caminho, o exemplo dos maus, imitar os maus e suas perversidades. Isso seria repetir o que eles fazem, imitar o seu procedimento. Também é possível seguir o caminho, exemplo ou modelo dos que amam e temem a Deus, e repetir ou imitar o seu procedimento. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso o seguinte desafio. Olha que desafio maravilhoso. Imagina que Paulo estivesse dizendo isso para você que está sentado aí. Se a gente se encontrasse com o apóstolo Paulo e ele pudesse dizer isso assim, cara a cara, olhando nos nossos olhos, ele diria a mesma coisa que ele disse aos cristãos da cidade de Éfeso. Em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Parece que o apóstolo Paulo está ordenando aos cristãos que façam algo impossível, imitar a Deus. Parece alguma coisa impossível, não é? Porque quando pensamos na palavra Deus, imediatamente vem à nossa mente a ideia de alguém que é real, mas é invisível, não é? Quando pensamos nessa expressão, nessa palavra Deus, né, que nós repetimos tantas vezes, vem à nossa mente essa ideia de que Deus é um ser real, mas ele é invisível. Aí vem uma pergunta então: como imitar o invisível? Será que é possível imitar o invisível? Eu diria que isso é simplesmente impossível. Não dá para imitar o invisível, o que a gente não vê. É impossível. Mas, inspirado pelo Espírito Santo,
Paulo nos diz como isso é possível. Então, Paulo está dizendo para nós que é possível imitar esse Deus invisível. Como? Porque esse Deus invisível, mas real, tornou-se visível em Cristo. Então ele é real e visível em Cristo. Ele é real e invisível quando nós pensamos no Deus eterno, né? Imutável, infalível, nessa compreensão que a gente tem, que a Bíblia mesmo fala a respeito de Deus. Então, por isso, Paulo diz que eu posso imitar a Deus imitando a Cristo. E a maneira de imitar a Cristo, Paulo diz, é amar como Ele amou. Quando eu amo as pessoas, quando eu dedico amor às pessoas, e amor traz uma série de questões, não é? De cuidado, de ajuda, não é? De estar perto. Não dá para dizer eu amo a pessoa e querer distância dela. Isso é impossível. Não dá para dizer eu amo a pessoa, mas quando ela precisa eu nunca ajudo, eu não sirvo, eu não faço nada disso. Então é difícil, né? Por isso é que Deus se fez homem, habitou entre os homens e dedicou-lhes amor, andando com eles, curando suas feridas, sarando suas dores. É isso que Jesus fez. Então, a gente podia, nesse ponto, perguntar assim, o que tem isso a ver com o Salmo 17? Você pode estar perguntando assim, onde é que o pastor quer chegar? O que isso tem a ver com o Salmo 17? Imitar a Cristo, desafio de imitar a Cristo, o que tudo isso tem a ver com o Salmo 17? Enquanto você pensa em tudo isso, nós vamos louvar a Deus com o hino. E nós vamos voltar daqui a pouco. Então, vamos cantar, louvar a Deus, e eu volto daqui a pouco para a gente continuar pensando, enquanto você medita nessa palavra que foi dita até aqui. Sou feliz com
meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O versículo que eu vou ler aqui está do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Um beijo, um abraço para todos vocês, de coração. Meu coração está cheio de esperança que um dia nós vamos voltar ao normal, se encontrar de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo, se for da vontade dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vencer essa crise que tá atravessando o nosso país, o nosso Brasil, que está atingindo cada um de nós. Deus nos ajude, tem força para vencer. Eu não sei se vou chegar até o final, mas os irmãos estão ainda fortes para enfrentar. No nome de Jesus, com muito amor, com muito carinho, eu mando um abraço e um beijo para cada um de vocês. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estou com saudade de todos, principalmente de estar com a UFA, tocando no grupo de louvor. E queria deixar uma palavra para vocês da minha meditação da semana. Ela fica em 1 Samuel, de 10 a 12. E começa assim. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispas, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até em Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispas e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Então, irmãos, queria deixar essa palavra aqui acima de todas as nossas dificuldades, mesmo que nós estejamos problemas financeiros, em casa, todos os tipos de problemas, Deus sempre está no controle e nós nunca devemos temer. Então, tchau, obrigado a todos. Se está com medo da Covid-19, leia a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, se o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nosso Deus é o nosso castelo forte, socorro bem presente, nosso refúgio e fortaleza. Nele podemos repousar seguros. Aleluia! Vamos louvar o Senhor com o hino Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu
Só o Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo Forte é o nosso Deus. Mais uma vez. Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo Forte é o nosso Deus. Aleluia. Ele é o nosso castelo forte. Então, estamos retornando. A gente pôde ter um tempo para cantar, louvar a Deus, né? E agora eu quero voltar, mas eu quero voltar com o verso-chave que eu considero, né, no Salmo 17, que é o verso 3. Você ainda lembra? Então, vamos de novo repetir em voz alta. Você pode repetir aí com a sua família. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Mais uma vez, vamos lá? Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Muito bem, então eu quero continuar pensando com você sobre o desafio de imitar a Cristo e como é que a gente vai encontrar isso no Salmo 17, né? Você deve estar pensando. Então, para continuar então nossa meditação, nós temos uma pergunta muito importante que tem a ver com o Salmo 17. Eu quero fazer para você essa pergunta agora, para você responder. A quem Davi se refere nesse salmo? Ele se refere a ele mesmo, ele é o homem de quem ele está falando, né? O homem que ele diz aí no verso 3, sondas-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Ele está falando dele ou ele está falando de outra pessoa? De quem será que o salmista está falando, né? Então, para a gente compreender e chegar realmente a uma resposta para essa pergunta, nós precisamos compreender, e não somente compreender, mas compreender e aceitar algo de extrema importância sobre a Bíblia. Talvez você já saiba disso, mas o centro, o coração das Escrituras é Cristo, ou o Messias, né? A palavra Cristo, o ungido, pode ser também a palavra Messias, né? Então, o centro, o coração das Escrituras é Cristo, é a pessoa do Messias. Sendo assim, olha que coisa mais interessante, queridos. A intenção clara
do Antigo Testamento é apontar para o Messias que vem. Ele vem constantemente, né? O Antigo Testamento está dizendo que o Messias vem, que o Salvador vem, que o Rei vem. Então, encontramos profecias sobre a vinda do Messias, tanto na lei, nos 5 livros da lei, quanto nos 12 livros históricos, nos 5 livros poéticos, nos 5 profetas maiores e nos 12 profetas menores. Nós encontramos em todos esses livros, de alguma maneira, uma palavra, uma profecia a respeito do Messias que vem. Assim podemos afirmar que todas as pessoas e todos os acontecimentos mencionados no Antigo Testamento, de alguma maneira apontam para o Messias que vem, para o Cristo que vem. Da mesma forma, a intenção clara do Novo Testamento é apontar para o Messias que veio. O Antigo Testamento aponta para o Messias que vem. O Novo Testamento aponta para o Messias que veio. Ele já veio. Então, todas as pessoas, acontecimentos e ensino, sejam nos evangelhos, em Atos ou nas cartas, de alguma maneira apontam para o Messias que veio, para o Cristo que veio. Então, quando nós lemos um texto, precisamos observar bem se os acontecimentos ou pessoas mencionadas são as que estão presentes naquele contexto, ou se aquele texto é um texto profético que se refere ao Messias que havia de vir, ou ao Messias que veio. Então, é dessa maneira que nós precisamos ler o texto. E o livro dos Salmos é um livro que está nesse bloco dos livros poéticos, né? Então, nós vamos encontrar canções, músicas, poesias, e tudo isso, em muitos desses textos dos livros poéticos, tem uma palavra, uma profecia a respeito do Messias. Então, respondendo à pergunta, a quem Davi se refere nesse salmo, a ele mesmo ou a outro, a gente pode ver isso nos 3 primeiros versos deste salmo. Os 3 primeiros versos do Salmo 17 revelam que a oração proferida por Davi é uma oração profética que certamente seria a oração do Messias. Eu quero repetir de novo esses 3 versos, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela da sua televisão, ou do seu computador, ou do seu celular. Diz assim o verso 1: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos, lábios que não enganam. Verso 2: Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. E o verso 3 que a gente está memorizando: sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Então, olhando para esses 3 primeiros versos, claramente nós percebemos que a pessoa mencionada no Salmo não é um pecador. Isso fica muito claro nesses 3 primeiros versos. A oração não é de um pecador. Porque, olha só, primeiro, não há falsidade nos seus lábios. Se ele for julgado por Deus, nele serão encontrados retidão, imparcialidade e justiça. Se Deus sondar, olha só, né? Se Deus sondar, visitar e provar, mesmo com fogo, não encontrará nele iniquidade e nem na sua boca transgressão. Ora, quando nós pensamos no rei Davi, na pessoa de Davi, então basta a gente ler, por exemplo, os Salmos 32 e 51, que nós vamos descobrir que a pessoa referida no Salmo 17 não pode ser Davi. Por quê? Porque Davi não é essa figura justa, sem pecado, sem transgressão. Ele não é essa figura. Davi mesmo diz isso, confessa o seu pecado. Mas o que nós encontramos no Salmo 17 é a oração de uma alma justa, pura e impecável, que só pode ser do Messias, que só pode ser do Senhor Jesus.
O Senhor Jesus é a personificação da justiça, verdade, bondade, integridade, fidelidade, obediência e santidade de Deus. Só Ele é assim. Só Ele veio e encarnou assim, com todas essas e outras, né, características que só Ele tem. Nenhum outro homem das Escrituras, nenhum outro homem de Deus pode dizer o que está escrito nesse salmo, nos 3 versos desse salmo. Não tem transgressão na minha boca, sou justo. Não, ninguém pode dizer isso. De Adão, depois da queda, até o último homem, ninguém pode dizer isso, a não ser o Messias. Então, você está conseguindo acompanhar até aqui? Deixa eu lhe dizer, não se distraia não. Não se distraia, porque tem mais ainda. Não se levante nem para tomar água. Fica aí mesmo sentado, pega na mão da sua esposa, pega na mão dos seus filhos e fiquem aí, porque tem mais. Pensa que acabou? Não. Tem mais ainda de Deus no Salmo 17 para a gente entender. E como é que a gente vai fazer a aplicação desse salmo? Mas antes de continuar, fala para a pessoa que está aí perto de você. Fala isso, porque isso é verdade, eu tenho certeza. Diga para a pessoa que está aí, eu tinha certeza que a pessoa referida no Salmo 17 era o rei Davi. Diga, porque quando a gente lê o Salmo, é a primeira impressão que a gente tem, não é isso? Que a pessoa que está orando ali no Salmo é o próprio Davi, mas lembra, essa é uma oração profética. É, na verdade, uma oração do Messias. Mas enquanto você medita em tudo que já dissemos até agora, nós vamos louvar a Deus mais uma vez, com todo o nosso coração. Adore a Deus, louve a Deus, de todo o coração e com a sua boca. Cante para que os vizinhos ouçam o que vocês estão cantando. Vamos continuar cantando. Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor, Jeová. Agora cante para o seu próximo. Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará, nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor, Jeová. Estou firmado na rocha, estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor, Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande,
eu sou o Senhor Jeová. Olá, boa noite, igreja IPC, Igreja Presbiteriana do Crespo. Nós estamos aqui reunidos como a família Brandão Passos para juntos louvarmos a Deus com um cântico. E a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 2 Crônica 7,14: diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. E também lá em Mateus fala que nós temos que lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, todos os nossos problemas, porque Ele vai ter cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. Então nós vamos cantar um louvor que é Ao Orarmos, Senhor. Ao orarmos,
Que você venha fazer desse louvor a sua oração. Que em todos os momentos das nossas vidas possamos ter palavras de louvor, um coração grato diante de Deus. Apesar de todas as circunstâncias, Ele é digno de louvor e de adoração. Então aproveite, faça desse louvor a sua oração. Dai-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Voltamos e já voltamos agora de novo com o nosso verso-chave. Você ainda lembra? Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Vocês estão lembrados ainda da nossa primeira pergunta? Qual o maior desafio da vida cristã para você? Qual foi a sua resposta? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É possível que muitos de vocês já sabiam que o Salmo 17 não é uma oração puramente de Davi, né? Se você já sabia, amém, que coisa boa que você já sabia, né? Mas quem não sabia, então, quando olhar de novo para o Salmo 17, vai compreender isso. Por isso é importante, né, que a gente observe esses detalhes quando a gente está lendo Salmos, especialmente Salmo, Provérbios, Eclesiastes. É importante que a gente perceba esses detalhes. Eu tenho em mente que o maior desafio da minha vida cristã é mesmo imitar a Cristo.
é ser parecido com Ele, é ter um coração semelhante ao dele, é que minha maneira de ser, de falar e de agir pudesse denunciar que eu ando com Ele. Como Pedro, quando no julgamento de Jesus, alguém se aproximou dele e disse: olha, certamente tu é um deles, porque a tua maneira de falar denuncia que você andou com ele. Que coisa maravilhosa se alguém dissesse para nós isso, né? Olha, a sua maneira de ser, a sua maneira de tratar as pessoas provam, denunciam que você anda com Jesus, que você anda com o Messias. Que coisa maravilhosa seria isso para nós, né? Isso glorificaria a Deus, certamente. Sabe, queridos, eu choro muitas vezes e fico envergonhado quando percebo que, por causa da minha natureza, da minha condição miserável de pecador, muitas vezes me distancio do modelo que é Cristo, meu Senhor. Muitas vezes. E isso realmente me entristece, porque, na verdade, eu deveria imitá-lo. Eu deveria andar mais perto dele, ter mais o coração parecido com o dele, ter as minhas atitudes e ações muito mais parecidas com a dele. Não sei como é você, não sei se você se importa com isso, mas eu espero que sim, como crentes, nós devemos nos importar com isso e de procurar nos parecer mais com Jesus. Então, o Salmo 17 revela 4 aspectos do caráter do Messias. O primeiro aspecto é que o Messias sabe identificar o mal. Versos 4, 10 a 12, 4 e 10 a 12, né, do Salmo 17, a gente encontra os seguintes versos, e eu vou repetir aqui, você pode ler na sua Bíblia ou na tela da sua TV. Diz assim o verso 4: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Olha uma coisa interessante, né, que a palavra de Deus diz para nós em Isaías capítulo 5, verso 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Essas pessoas que está sendo referida nesse texto, eles perderam o referencial. Eles não têm nenhum referencial. Por isso, o texto está dizendo que eles, ao bem, chamam mal. Olha, como é interessante isso, né? Como é possível. Mas é possível. É possível que as pessoas não consigam discernir mais o bem do mal, a justiça da injustiça. A gente lembra da cidade de Nínive. Por causa da maldade, as pessoas perderam completamente todos os referenciais de justiça e de verdade. Os habitantes daquela cidade já não sabiam sequer distinguir entre a mão direita e a esquerda. É a situação da sociedade de todas as épocas, a sociedade que se afasta de Deus, que abandona Deus, que não liga para a sua palavra, que não observa o modelo de Deus. O apóstolo Paulo nos adverte para não nos conformarmos com este século. Se isso acontecer, não saberemos mais identificar o que é certo ou errado, o bem e o mal, o doce e o amargo, o claro e o escuro, o que é justo e o que não é justo. A cultura implantada neste mundo, o sistema maligno implantado neste mundo, nos empurra para o relativismo, no qual cada um tem a sua verdade. Pode ser contrária a todas as outras, mas é a verdade dele, ele acha que está certo. Isso é relativismo.
Viver sem absoluto é completa destruição espiritual, moral e relacional, e é exatamente o que nós estamos vivendo nesse tempo, no mundo e no nosso país. Nós estamos vivendo isso. A gente encontra isso na cultura, relativismo, essa é a sua verdade, quer dizer que se for verdade para uma pessoa matar, roubar, essa é a verdade dele, isso é verdade, então eu tenho que aceitar como verdade porque é verdade para ele. Isso é relativismo, não há absoluto. Quando se abre mão dos absolutos ou do absoluto que é próprio Deus, então nós ficamos completamente sem referenciais. O Senhor Jesus viveu sabendo identificar a maldade, perversidade, falsidade e injustiça, até mesmo quando elas se escondiam atrás da capa da piedade. Jesus sabia que era só capa, que a piedade que estava ali era só capa, né? Que palavras bonitas e que ordenamentos para as pessoas, tudo isso era capa. Não era o que estava no coração dos sacerdotes, dos fariseus e de outras pessoas, de líderes daquela época. Então, primeiro aspecto, né, do caráter do Messias é esse. O Messias sabe identificar o mal. Ele sabe o que é mal e sabe o que é bem. Sabe o que é justiça e sabe o que é injustiça. Ele pode dizer isso claramente. E nós? Nós sabemos? Nós estamos aptos para dizer o que é mal e o que é bom, o que é certo e o que é errado, o que é mentira e o que é verdade. Nós já estamos aptos para isso. O segundo aspecto do caráter do Messias é que ele resiste aos homens maus. Versos 5 e 6 diz: os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Jesus resistiu bravamente a todos que armaram ciladas para que seus pés escorregassem e ele se desviasse da obediência à vontade do Pai. A gente percebe claramente na vida de Jesus isso. Ele está firmemente, ele resiste, por exemplo, à tentação no deserto, quando o diabo tentou de muitas maneiras, né, de 3 maneiras, demovê-lo da ideia da cruz, de ir para a cruz, de obedecer. Ele não se deixou demover daquilo que o Pai tinha dito para ele. Isso para ele era obediência. Ele resistiu a toda a trama e falsidade dos sacerdotes, escribas e fariseus, ávidos por apanhá-lo em alguma contradição, a fim de acusá-lo de insubmissão à lei de Deus ou à lei civil, à lei dos governantes da época, mas em nenhuma só de todas as leis o Senhor Jesus foi insubmisso, ele obedeceu e ele podia interpretar a lei exatamente como legislador, porque ele é legislador. O espírito da lei realmente está nele, ele pode interpretar a lei porque ele é o legislador. Então, queridos, ele não reagiu quando de forma cruel o humilharam e o feriram de morte. Embora tendo poder para destruir os seus inimigos, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. 2 atitudes do Messias o fizeram resistir aos homens maus. Primeiro, ele firmou seus pés nas veredas ou caminhos do Senhor. Exatamente como diz o Salmo 1. Você lembra do Salmo 1? Começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O que vai nos fazer, de fato, identificar o que é mal e o que é bom, o que vai nos fazer identificar os homens maus é andar na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor dia e noite. É assim que o texto fala do Messias, que ele andou sem resvalar, sem desviar os seus pés do caminho do Senhor.
E segundo, ele permaneceu firme em seu relacionamento com o Pai e se fortaleceu em oração, sendo animado e consolado por ele. Terceiro aspecto desse caráter do Messias é que ele sabe quem pode livrá-lo do mal. Versos 7 a 9 e 13 e 14. Diz assim: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Para o Messias, só há salvação, refúgio, proteção e livramento em Deus. E para nós, em quem há salvação? De quem nós aguardamos salvação? Em quem temos procurado refúgio? Por todas essas palavras do Messias, ele aponta para o livramento do Senhor, o livramento de Deus. Parece para nós ser tão difícil esperar confiantemente pelo Senhor. Nós cantamos esse cântico, esperei confiantemente no Senhor. Domingo passado nós cantamos esse cântico, mas eu percebo como é difícil a gente esperar confiantemente pelo Senhor, porque parece que seu livramento é tão demorado, né? A gente espera, mas parece que demora tanto e a gente fica impaciente. Mas o Messias não. O Messias espera pacientemente pelo livramento do Senhor, pelo dia que o Senhor destruirá todos os seus inimigos. E quarto e último aspecto desse caráter do Messias no Salmo 17 é que o Messias sabe guardar o dia da vitória. Ele sabe aguardar o dia da vitória. No verso 15 diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, o último verso do Salmo, de forma evidente, fala da ressurreição. Porque o Messias diz: quando eu acordar, quando ele acordar daqueles dias em que ele passou no túmulo, né? Quando eu acordar. Então, ele teve que experimentar a morte para assim cumprir toda a justiça de Deus. Em sua morte pagou todos os nossos pecados e satisfez a justiça de Deus. Para os seus inimigos era o fim. A morte era o fim. Para ele era a vitória. A vitória que Deus tinha preparado para ele, para levantar a sua cabeça diante dos seus inimigos, visíveis e invisíveis, demônios. Todos eles viram a vitória do Senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele acordou, ele voltou à vida, porque ele é o Senhor. E o texto termina dizendo que ele terá satisfação. Quando ele acordar, terá satisfação, pois mesmo tendo passado pela morte, ainda é semelhante a Deus, ainda é a expressão exata do seu ser. Ainda que imitar a Cristo seja o maior desafio da nossa vida cristã, não podemos jamais perder de vista que não fomos chamados para imitar Abraão, Moisés, Davi ou qualquer outro dos homens de Deus da história. São homens de Deus, mas nós não fomos chamados para esse desafio de imitar esses homens. O nosso desafio maior é imitar a Cristo. Fomos chamados para imitar o Messias. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso modelo, ele é o padrão, ele é o absoluto, ele é o nosso universo. A ele seja toda a glória. Queridos, esse é uma meditação no Salmo 17. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, que a gente possa ter essa visão do Messias e ver que desafio maravilhoso é poder ter o coração parecido com o dele, ter a vida parecida com a dele, é imitá-lo. Que coisa maravilhosa é a gente poder imitar a Cristo. Que você possa ter
recebido de Deus nesse tempo que a gente ficou meditando a palavra de Deus. Que o Senhor tenha visitado o seu coração, tenha falado pessoalmente para você aquilo que eu não consegui falar. Mas eu queria agora orar, encerrando esse tempo nosso. Depois a gente vai repetir um hino, mas agora eu quero orar para a gente encerrar esse tempo. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra, Senhor, traz ao nosso coração alento, consolo, conforto e nos chama para olharmos para o Messias, nos chama para olhar para o Cristo que veio, nos chama, Senhor, para imitá-lo, para ter o nosso procedimento parecido com o dele, as atitudes parecidas com as atitudes dele. Ó Senhor, que a gente também saiba nesse tempo identificar o mal, saber o que é maldade, o que é perversidade, que a gente possa nesse tempo também saber identificar os homens maus, nesse tempo que a gente possa, Senhor, ter a possibilidade de imitar a Cristo e não deixar que os nossos pés se afastem do caminho do Senhor. Que a gente o busque, tenha comunhão com Ele diária e que a gente possa, Senhor, saber que a vitória está em Suas mãos e a gente encontra refúgio nele. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor, o absoluto, o nosso universo. A Ele seja toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Então, Deus abençoe muito a sua vida, que essa seja uma semana abençoada de paz na sua casa, de saúde para você. Deus guarde as nossas vidas e o melhor café das galáxias está aí na sua casa. Tome com seus filhos, com sua esposa. Se não tiver café, tome um chá de folha de abacate, que é delicioso. Deus abençoe, queridos. Dai, meu Deus.